Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E hoje a gente vai falar sobre um mercado que não para de crescer e que está colocando o Brasil cada vez mais no radar global, o mercado de games. A Gamescom Latam chega à edição de 2026 maior, mais ambiciosa e com a promessa de ser mais do que um evento. Mas o que isso diz sobre o momento da indústria? E qual é o papel do Brasil nesse cenário? É o que você descobre a seguir. E hoje você também confere. Linha Galaxy S27 pode ter melhoria na bateria, Meta vai deixar pais verificarem o que filhos falam com IA e o WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos. Eu sou Marcelo Fischer e esse é o podcast Canaltech. Para ajudar a gente a entender esse movimento, a Fernanda Santos conversou com o Gustavo Steinberg, que é o CEO da Gamescom Latam. Ele acompanha de perto a evolução do mercado de games na região e lidera um dos principais eventos do setor na América Latina. Na conversa, a gente fala sobre os bastidores da edição de 2026, as mudanças na experiência do público, o crescimento do Brasil como produto de jogos e o que ainda falta para o país lançar um grande sucesso global. Confere a entrevista. Gustavo, primeiramente, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. É uma honra ter você aqui com a gente. E eu já queria começar te perguntando, porque a Gamescom nasceu na Alemanha e virou referência mundial. Por que fazia sentido trazer essa marca para a América Latina e por que o Brasil foi escolhido como centro dessa aposta? Não é exatamente que o Brasil foi escolhido, né? Assim, a gente conquistou esse espaço a partir de vários anos do desenvolvimento do evento que a gente fazia antes, que é o Big Festival, que ainda existe dentro da Gamescom Latam, e que nasceu como um evento de B2B, né, de negócios para a área de games, e um festival independente de games, e uma parte de capacitação, assim, também, de palestras, de aprendizado sobre o processo de desenvolvimento de games. A gente foi crescendo ao longo dos anos, a gente começou pequenininho em 2011, a gente foi crescendo e o nosso grande mérito foi colocar o Brasil no mapa, né, de desenvolvimento de games, que antes o Brasil era visto só como um mercado consumidor, ainda é um vasto mercado consumidor, mas hoje em dia o Brasil é respeitado como desenvolvedor de jogo. O que falta para que o país, o Brasil, né, deixe de ser apenas um grande mercado consumidor e virar uma potência criadora de games, né? Quando você conversa com publishers e estúdios globais, o que eles ainda enxergam de errado ou subestimado sobre o mercado brasileiro? A gente já é reconhecido como um polo produtor de games de qualidade. O que a gente não tem ainda é um jogo que explodiu, assim, um grande título que tem explodido. Então, assim, resumindo, o que falta é isso, porque todas as condições a gente tem. O que a gente faz os estúdios brasileiros, né, eles ocupam um nicho específico, que não é, a gente não faz jogo AAA aqui, a gente faz, até jogo AA a gente faz, assim, né, então a gente faz indie bom, jogo indie bom. É basicamente isso, mesmo que essa barreira entre o que é indie e o que não é, enfim, já está sendo desconstruído até pelas publishers, né, assim, não faz o menor sentido. E tem cada vez mais jogo bom, mas a gente ainda não tem um blockbuster absurdo, assim, né. E ela está chegando da terceira edição, como você falou, né, maior e acho que é mais ambiciosa. O que essa nova fase representa para vocês e como que ela reflete a maturidade do mercado de games aqui na América Latina? A gente está dentro do que a gente tinha planejado, a gente está conseguindo alcançar os objetivos de trazer cada vez mais aí, falando do ponto de vista do público, né, assim. A gente acabou de anunciar, né, que vai ter lançamento do Batman Lego. Há quanto tempo que não tem um jogo dessa magnitude sendo lançado no Brasil? Né? Então, a nossa promessa, claro que é uma construção de ano após ano, por mais que seja uma indústria gigante, é uma indústria de relacionamento e que você tem que mostrar como você entrega as coisas direito e tal. Então foi uma construção com a própria Warner e tal, que eles tiveram, por exemplo, o final mundial de Mortal Kombat aqui, ficaram super felizes com a entrega que a gente teve. Então é um ano após o outro e a gente espera cada vez mais ter. Ainda temos muitos anúncios como esse para sair, mas a gente já anunciou algumas coisas fortes, né? Assim, tipo, desde a Warner, a EA, que a gente anunciou que vai ter a final de Libertadores, a Riot trazendo algumas novidades também,
a Remedy pela primeira vez no país, a Roblox de novo com a gente, né? E a Roblox é um caso até interessante. A Roblox entrou na Gamescom Latam antes de entrar da Alemanha. Então isso existe também, né? Legal. Porque a gente é uma referência para as Américas, né? Sim. Então esse intercâmbio entre as Gamescoms, que são 3, né, no mundo. Nós somos os únicos a fazer um evento efetivamente mundial de games, né? Assim, então a gente tem na Ásia, na Tailândia, na Alemanha e aqui, para a felicidade dos brasileiros em São Paulo. E se você tivesse que resumir, né, o que muda na prática, assim, para quem vai nessa edição desse ano? Esse conceito de mundos imersivos, que aproxima a Gamescom mais do entretenimento do que uma feira tradicional? Conta pra gente aí dos bastidores, que você pode dar de spoiler. A gente é parte do grupo da Omelette Company, né? E que é quem faz a CCXP, então isso antes da gente virar a Gamescom, a gente já estava construindo um evento B2C, né? Lembra que eu falei que começamos com B2B, né? Aí a gente começou a expandir para o B2C junto com a Omelette Company, então a gente tem uma pegada um pouco diferente, que é uma pegada que o brasileiro gosta, e por que não? Acho que o mundo inteiro gostaria, que é um evento mais como um festival, né? Assim, então a gente tem muitos palcos, com uma galera super bacana falando, desde profissionais até, né, gente, creator anunciando o jogo, jogando jogo novo, mostrando coisas novas. A gente tem uma área de influenciadores bem grande, né? A gente tem 1.200 influenciadores parceiros, isso fora os que vão por conta própria. A gente tem 2 arenas de esportes esse ano, né? A gente tá com uma coisa bem forte de além da Libertadores, de campeonatos de comunidade também. A gente tem atrações fortes confirmadas, tipo o David Wise, que é o cara que é um compositor das antigas, que fez um monte de trilhas clássicas. Tem o Brandon Green, que é criador do PUBG. Tem o Carzola, que é do Expedition 33. Enfim, estamos com atrações cada vez mais fortes, porque a confiança dos estúdios e das publishers está cada vez mais forte também, né? A gente continua tendo a parte de jogos indies, né? Que são os jogos que estão sendo... A gente tem uma quantidade grande, além dos grandes lançamentos, tipo o Batman Lego, a gente tem muitos jogos indies que são lançados no evento. A gente tem expectativa aí de, sei lá, mais de 70 lançamentos no evento. A gente tem, enfim, tem um monte de coisa. Nosso Squad, tem a Arcanis, tem uma coisa que as pessoas nem perceberam porque a gente acabou lançando meio tarde. Todo mundo que compra ingresso para Gamescom Latam vai ter até o final do ano, até 31 de dezembro, desconto numa loja de games online. Então é tipo um desconto permanência ao longo do ano, assim, né? Ai, que legal, muito bom. Ou seja, um benefício a mais para quem compra ingresso com a gente, enfim, fora toda a parte de negócios que a gente tem, card games, cosplay, tem uma área para você apresentar portfólios para contratação por estúdios, enfim, a gente mistura realmente muito o mundo do entretenimento com show, com ativações, né, em palcos, tal, com a parte de negócios também, né, de que você pode jogar um jogo na frente do cara que desenvolveu o jogo antes dele lançar o jogo e falar, pô, cara... Sensacional. Hoje, os trailers, né, eles saem no YouTube, os anúncios, eles acontecem online, as comunidades vivem no Discord. Eu queria que você falasse o que mudou no comportamento do público gamer nos últimos anos, que mais surpreendeu vocês. E nesse cenário, que tudo acontece muito online, por que eventos físicos como o de vocês continuam crescendo? Cara, primeiro a gente é um evento agnóstico em termos de plataforma, né? Assim, a gente tem console, a gente tem PC, a gente tem mobile, né? Enfim, a gente trabalha com todos os universos de games, tem esportes. A gente realmente trabalha todos os nichos que existem, né? Trabalha também a parte que
envolve a cultura gamer como um todo. Então, é para gamer, mas é para também quem curte a cultura que circunda, né, o universo dos games. E aí que a gente está crescendo. Agora, eu acho, assim, pela experiência que a gente tem, que o comportamento do gamer não mudou. Mudou mais o comportamento dos estúdios depois da pandemia, que eles tinham parado de fazer lançamento físico, né? Ainda tem publishers que ainda estão resistentes, mas que aos poucos a gente vê que estão voltando, porque assim, o gamer se dedica muito, né, ao jogo que ele ama, né? E o evento físico é o lugar onde você vai encontrar as outras pessoas que gostam desses jogos, falar com essas pessoas, né, ver o que as pessoas estão curtindo, descobrir jogos novos que tem a ver com os jogos que você gosta, mas que você nem conhecia. Então, assim, é um espaço muito privilegiado para você mergulhar na cultura que você curte, né? Então, assim, o ser humano, por mais que a gente esteja aqui falando online, né, o nível de qualidade de interações face a face, né, é imbatível, né? Assim, tipo, você vai passar um dia incrível com conhecer um monte de gente legal, ver um monte de ativação bacana, pegar brinde, entrar em atividade imersiva dos patrocinadores e tudo mais, conhecer os caras que desenvolvem os jogos que você ama, ver os gringos mais foda, assim, que fazem os jogos, falando sobre como eles fizeram os jogos, ver como não são pessoas inatingíveis, na verdade são pessoas que curtem jogos da mesma forma que todo mundo que está lá, enfim. É uma grande festa, né? Assim, uma festa, uma celebração, um encontro, e a gente tenta fazer isso de uma forma que inclua todas as comunidades, né? Assim, que existem. Desde a galera mais hardcore até a galera mais casual, a gente tem atrações para todo mundo. Não tem como a gente não falar de inteligência artificial, né? Que está impactando todos os setores. O que você já está vendo assim, mudar de uma forma concreta no desenvolvimento e na experiência dos games? Vai ter alguma coisa de inteligência artificial na Gamescom? A gente sempre tem conversas sobre todos os temas mais prementes, né? Então a gente coloca os especialistas, os profissionais para discutir. A Gamescom, como plataforma, ela não tem uma opinião, assim, tipo, nós achamos que é isso, que é aquilo. Claro que a indústria de games como um todo toma muitos cuidados com a inteligência artificial mal utilizada, né? Porque tu não coloca a inteligência artificial no mesmo pacote, né? Se a gente for, assim, levar à risca, a inteligência artificial está presente nos games há décadas, né? Tudo que é non-playable characters é tudo inteligência artificial. Claro que a gente está falando, quando fala inteligência artificial hoje em dia, são os modelos de linguagem, né? Que acabam fazendo arte, fazendo programação. Eu, pessoalmente, vejo, assim, claro, existem mais do que questionamentos em relação à tecnologia, questionamentos éticos em relação a como utilizar essa tecnologia. Né? Se você for utilizar para fazer um monte de jogo ruim, para flodar, para ver se dá certo, flodar a App Store de jogo, é uma coisa que não faz muito sentido. Agora, se você for usar como uma ferramenta para aprimorar conceitos de arte e chegar em lugares que você não chegaria, pode ser uma ferramenta muito poderosa, né? Que nos coloca, inclusive, assim, diminuir a barreira de entrada quando comparado com estúdios muito maiores, com muito mais dinheiro. Então, são ferramentas que podem ser democratizantes no sentido de transformar boas ideias em bons jogos com recursos mais limitados, mas, de novo, depende muito de como você usa, é uma ferramenta. Como que você imagina o futuro da Gamescom? Quais são as expectativas para a edição desse ano? O que o público pode esperar? Para você deixar aberto um convite para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, como futuro, eu espero que seja cada vez melhor, né? Cada ano é uma batalha, porque depende muito dos lançamentos do ano, né?
Mas a gente está permanentemente frequentando os mercados internacionais, em contato com os nossos sócios na Alemanha, na Ásia, para saber o que tem de bacana na janela nossa, né, nessa época de final de abril, começo de maio. E a gente espera chegar cada vez mais longe do ponto de vista de entretenimento, de entrega de um evento legal. É simples assim. Claro que cada ano a gente experimenta coisas novas e vai vendo o que pode mudar, e a gente tenta errar de formas diferentes, né? Não é tudo que a gente acerta, mas a gente tenta ir aprimorando o evento e seguindo também o espírito do que as pessoas querem ver, como as pessoas querem se divertir. A gente faz muita pesquisa, né, com quem participa do evento, para ver o que funcionou, o que não funcionou, e é isso. E como convite, o evento está aí, né? Estamos há menos de 3 semanas. O evento acontece no Distrito AMB, né? O pavilhão lá do AMB, do dia 30 de abril ao dia 3 de maio. Lembrando que 30 de abril é uma quinta-feira, sexta-feira é feriado, então você já pode aproveitar e já compra para vários dias, porque num dia só, não sei se vai conseguir. Não dá para ver tudo, jogar né? todos os jogos, fazer tudo que tem para fazer lá, não. Ver, né? Porque tem shows em dias diferentes, essas coisas todas. Ai, perfeito, Gustavo. Muito obrigada por esse papo e por compartilhar essa visão de bastidores sobre como a Gamescom Latam e sobre os rumos da indústria de games no Brasil. Vai ser muito interessante acompanhar essa edição de 2026 de perto. O Canaltech estará lá, com certeza, produzindo muito conteúdo. Que bom. E ver como tudo isso que você falou pra gente aqui se materializa na prática. Né? Eu fico aqui, na verdade, organizando essa festa ao longo do ano inteiro, né? Tipo, agora tá quase chegando. Eu imagino a correria que deve estar. Espero que vocês gostem. Nossa. Você fica agora com um giro de notícias. A Samsung pode dar um salto gigante na bateria do seu futuro topo de linha. Rumores indicam que o Galaxy S27 Ultra, previsto para 2027, vai adotar chamadas baterias à moda chinesa, que usam uma tecnologia de silício carbono. Isso significa que a bateria pode chegar a 5.800 mAh. É um aumento de 16% na capacidade em relação ao modelo anterior, sem precisar aumentar o espaço físico do aparelho de forma significativa. Além disso, o celular deve chegar equipado com os novos processadores Exynos 2700, ou Snapdragon 8 Elite geração 6, trazendo mudanças na arquitetura de memória RAM que prometem aumentar a eficiência em até 40%. A Meta, empresa dona do Instagram e Facebook, anunciou que agora os pais poderão verificar quais são os assuntos que os seus filhos estão conversando com o chatbot de inteligência artificial da empresa, a Meta AI. A ferramenta já está disponível aqui no Brasil na nova aba Insights, dentro da central da família. Por lá, os responsáveis podem conferir uma lista dos tópicos discutidos pelos adolescentes nos últimos 7 dias. A medida é uma tentativa da Meta de tornar a inteligência artificial mais segura para menores de 16 anos, especialmente depois de a companhia ter enfrentado multas bilionárias recentemente por falhas na proteção de crianças nos seus aplicativos. Para fechar, atenção se você ainda usa um celular Android muito antigo. O WhatsApp atualizou seus requisitos mínimos e vai parar de funcionar em aparelhos com Android 5.0 e 5.1, a partir do dia 8 de setembro. Depois dessa data, o mensageiro só vai rodar em celulares com Android 6.0 ou superior. Os usuários afetados já começaram a receber notificações dentro do aplicativo sobre o prazo final. Segundo a Meta, o corte de suporte é necessário para manter o aplicativo atualizado com os mais recentes avanços tecnológicos e de segurança. E para quem usa iPhone, a regra continua a mesma. O requisito mínimo ainda é o iOS 15.1. O podcast Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe um comentário e uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de Gabriel Cavalheiro, Vinícius Mosquen e André Leonardo. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Danilo Berti. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais.